Atenção, igrejas da Sara Nossa Terra. Está aberta a transmissão. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Que bom. Brasil querido, que bom falar com todos vocês. Brasília, levante a mão e diga em nome de Jesus. Diga Deus abençoe o Brasil. Diga, e neste mês é tempo de colheitas sobrenatural. Diga, estamos debaixo da poderosa mão de Deus para a campanha de Elias. Diga, colhendo a providência do sobrenatural em nossas vidas. Olha, aperte a mão do seu irmão do Brasil inteiro ao lado, pessoa de aliança, e diga, você vai colher. Os anjos de Deus estão trazendo todas as suas colheitas e seus milagres. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo, vou mesmo. Graças a Deus. Queridos, nós estamos fazendo um grande empenho para que os presentes de Natal de toda a nossa igreja no mundo, no Brasil, sejam sentidos e propósitos. Você viu alguns livros, né? CDs, e eu estou pedindo, passe na livraria, faça uma aliança com Deus de você presentear as pessoas que você ama neste Natal, neste final de ano, com um livro, com um CD, né? Nós temos títulos maravilhosos que ajudam e abençoam as pessoas. Vamos mudar a mente, ao invés de semear coisas, vamos semear propósito e sentido. Quero ouvir um amém. Não adianta ter o guarda-roupa cheio de sapato e a alma vazia de sentido e propósito. Quero ouvir um amém, hein? Não adianta ter o guarda-roupa cheio de tudo quanto é camisa, não é roupa, mas o resto da alma, o coração está amargo, triste, não é? Está perdido, escuro. Nós cremos que Deus pode trazer propósito para nossas vidas. Agora, você pode ser um semeador de propósito ao adquirir um livro, ao adquirir um CD, e nós temos livro para todos os projetos, né? Família, a bispa acabou de lançar Filhos, né? Um desafio para ajudar os pais, os tios, avós. Eu lancei Saúde, Longevidade e Beleza, sobre a saúde, né, das pessoas, sobre como se alimentar, sobre como entender o conceito de saúde, né? Também o Dinheiro e Você, o Ciência e Fé, o Reencontro pela Física Quântica, né? Batalha Espiritual. Temos todos os títulos, tá bom? Por falar em batalha espiritual, um beijo aí na nossa igreja de Goiânia, aonde estávamos até ontem à noite. Foi maravilhoso a nossa conferência lá, amém? Graças a Deus. E agora nós estamos, né, eu quero reforçar a programação do final de ano. Nós temos hoje a ceia em todas as nossas igrejas. Depois nós nos encontraremos provavelmente no dia 25 de dezembro. Nós vamos fazer uma cantata, e as igrejas que quiserem podem projetar em videoconferência, porque o dia do Natal nós vamos evangelizar. Quantos podem dizer amém? Amém? Muitos dos seus familiares não sabem o propósito do Natal, não entende, acha que é uma festa. Então é um momento de você levá-los para a igreja no dia 25, né? Vai ser quarta-feira, e depois eles vão ouvir uma palavra e vão entregar a vida para Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Então leve isso a sério, leve a sério. Se você pode, não é, traga um parente. Se você não estiver viajando, estiver nas nossas cidades, aonde estamos, Sara Nossa Terra, as igrejas nossas, então Covid, ponha empenho nisso, tá? Depois, no dia 31, nós teremos 2 cultos transmitidos em videoconferência. Eu e a bispa entramos às 21 horas em videoconferência para todo o Brasil. No primeiro culto, que aqui na Embaixada em Brasília, vai ser às 20, mas eu começo a pregar às 21, e a gente solta o sinal às 21, e depois o culto das 10 horas, das 22 horas, que vai até a meia-noite, 15, meia-noite e meia, eu começo a pregar 11 horas da noite ou 23 horas, tá bom? Então nós nos encontraremos lá, e depois nas celebrações de verão. Levanta a sua mão e diga, está chegando
Diga: unção dobrada na minha vida. Quantos creem que esse ano será o ano da porção dobrada? Diga aleluia. Então diga comigo, levanta a mão e faz assim, ó, diga: para ter porção dobrada, tenho que ter unção dobrada. Como é que eu vou ter dobrado a porção de bens, de resultados, né? Se eu entrei com a unção velha, se eu entrei com a unção desgastada, se eu entrei com a unção usada, Deus quer trocar o óleo da sua vida. Pode dar uma salva de palmas? Deus quer trocar o óleo da sua vida. Algumas pessoas me perguntaram: bispo, por que é que o senhor não faz isso agora em dezembro? Porque eu não quero misturar as unções. Agora a unção é de colheita. Você vai colher 2013 ainda. O ano que vem nós vamos tratar no ano que vem. Se eu for fazer agora para o ano que vem, e aí, quem vai colher? Olha, deixa eu te falar uma coisa: ninguém colhe aquilo que você plantou. Não. Ninguém colhe aquilo que você plantou. Você colherá aquilo que você plantou. Diga: eu colho o que eu plantei. Diga: e o que eu não plantei. Jesus disse assim: eu vos envio a ceifar aonde não semeastes. Diga: é isso que eu quero. Tanta gente boa semeou, tanta gente antes de você orou, creu, semeou perdão, semeou o evangelho, semeou no seu marido, semeou nos seus filhos. Porque semear é plantar, não é só finanças não, é o propósito, é o sentido. Jesus disse: eu vos enviei a ceifar aonde não semeaste. Agora, aonde eu semeei, a ceifa é direito. Aonde eu não semeei, a ceifa é privilégio. Pode dar uma salva de palmas. Então diga comigo: aonde eu semeei, a ceifa é direito. Aonde eu não semeei, a ceifa é favor e privilégio. Deus vai te dar o que você não semeou. Outras pessoas pregaram e você vai colher. Outras pessoas semearam e você... Sabe por quê? Porque você está pronto para obedecer a Deus. Quem obedece a Deus ceifa aquilo que ele plantou, e aquilo que outros semearam, plantaram, mas se cansaram e saíram do caminho. Então deixa com a gente que a gente colhe. Pode deixar com a gente que a gente colhe. Não tem problema não. Problema não. Eu sou muito grato a algumas pessoas que nos ajudaram na ceifa, no plantio. E alguns cansaram, e alguns aposentaram, né? Eu tenho alguns bispos que saíram dizendo: eu não vou mexer com esse negócio de ficar sarar a terra, isso é uma missão, não é muito difícil, eu vou aposentar, deixa eu cuidar só de uma célulazinha petitinha, eu só quero meu saláriozinho, e enquanto eu não tiver aposentado, a hora que eu estiver aposentado, nem isso eu não quero, eu não quero nada, eu não quero mais mexer com a igreja, isso cansa. Eu digo: deixa comigo que eu vou colher o que você plantou. Pode ir descansar, deixa que tem uma geração nova faminta que vai tomar teu lugar. Quando a Bíblia diz que alguns cansaram, Deus os substituiu com sangue novo, fé nova. Eu não sou novo não, mas eu tenho sangue novo no meu coração. Não tem problema não, vamos colher. Diga: eu recebo. Às vezes você diz: fulano saiu, meu Deus, o que é isso? Eu vou te falar uma coisa, eu também sinto, mas sabe, no fundo, sobrou mais pra gente. Eu tenho um misto de tristeza, porque eu perdi uma pessoa que podia estar nos ajudando, mas no fundo eu digo: sabe o quê? A gente vai colher o que ele plantou, vai ficar conosco. Agora não tem problema não, deixa que a gente colhe. Levanta a mão e diga: deixa que a gente colhe. Olha para o seu irmão e diga: Deus vai te dar muita coisa esse ano ainda. Brasil todo, diga: Deus vai me dar muito em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte. Aí você vai dizer: bispo, você está inspirado hoje meio assim ao reverso? O que é isso? Não, é porque eu estava estudando Elias. Elias plantou tanto, mas se cansou, estressou, e disse: eu estou estressado, me leva. Tudo bem, ele estava debaixo de muita pressão, eu respeito. A rainha estava querendo a cabeça dele, né? Eu falei sobre Elias, vamos começar a mensagem. Eu falei sobre Elias na ceia passada e prometi que eu iria encerrar, porque nós estamos na campanha de 40 dias de Elias. Diga aleluia. Estamos na campanha de 40 dias. Então, é meu compromisso fechar, mostrar esse assunto hoje. E
E Elias foi um que plantou, semeou, mas desgastou, mas se sentiu profundamente desgastado, profundamente desesperado, exausto. E a Bíblia diz que a partir daí ele abre mão. A partir daí ele diz: Deus, me tira, só eu fiquei. E aí Deus fala: tá bom, vou responder a sua oração. Olha para seu irmão e diga: cuidado como você ora. Mais forte, diga: cuidado como você ora. Vai que Deus responde a sua oração. E aí, né? Diga, ore certo, ore para a bênção, ore com juízo, ore com propósito, porque Deus tem um melhor para você. Pode dar uma salva de palmas a Ele? Deus tem um melhor para você. Diga aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Livro de 1 Reis, capítulo 18. No versículo 18, a partir do versículo 20, deixa eu pegar bem focadinho aqui, 21, 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 21, pode projetar para mim aqui, por favor. Diz assim: e Elias se foi chegando a todo o povo e disse: até quando cocheareis, ou balançareis, ou hesitareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. O povo respondeu: nada. Então disse Elias ao povo: se só eu fiquei e os profetas do Senhor, entre os profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Então o povo respondeu: é boa esta palavra. Diga comigo: o Deus que responder. Mais forte: o Deus que responder. Quantos creem que muitas vezes pessoas se confundem? A gente ouve tantas vozes neste mundo, né? Ouve um familiar dizendo: não, você tem que ir no Pai de Santo, você tem que fazer oferenda. Não, você tem que ir na cartomante. Aquela cartomante é muito boa, né? Ela vai saber o que vai acontecer com você. O outro diz: não, você tem que ir num padre. O outro diz: não, você tem que ir numa igreja, numa campanha. Presta atenção: aquele que responder é Deus. Diga comigo: o Deus que responde. E o Senhor aceitou esse desafio. E o povo disse: é boa essa palavra. E Deus respaldou essa decisão. Diga: é boa essa palavra. Mais forte. De novo: é boa essa. Diga comigo: Deus não teme desafios. Presta atenção: o caminho da fé, o caminho da providência. Quem está em busca dos 40 dias da providência? Então diga: o caminho da providência, diga, passa pelo desafio. Se você não tiver coragem de desafiar, você não terá o privilégio de receber. Vou repetir: se você não tiver coragem de desafiar, você não tem o privilégio de receber. Quem não tem coragem de desafiar é porque não tem fé, gente. Jesus desafiou a Pedro dizendo: sai do barco e anda. Desafio. Todos os discípulos tremeram, bateram as pernas. Pedro levantou e foi. Jesus não hesitou em desafiar. Paulo desafiava os endemoniados que clamavam. Muita gente endemoniada. Imagina aquela época, aquela civilização. Paulo passava dizendo: esse é o servo de Deus. E gente que endemoniava, espírito de adivinhação, e que faturava dinheiro. A Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam possessas eram de espíritos adivinhadores. Diga comigo: espírito adivinhadores. Não se admire de algum pai de santo dizer: vai acontecer isso, isso e isso. Olha, eu estou vendo o futuro. Porque existe uma das castas chamada espírito de adivinhação.
Bispo, mas como é que pode? O diabo sabe o futuro? Não, ele fala e depois ele vai aprontar lá na frente. Por isso que ele adivinha, porque ele fala o que ele vai fazer e depois ele sai por lá, tem legalidade, faz, e todo mundo diz, oh, adivinhou. Não, ele apenas falou e foi aprontar. Nós podemos cancelar. Quando ele fala, nós quebramos a sua palavra, amarramos e cai no vazio aquilo que ele disse. Pode dar uma salva de palmas, cai no vazio. Cai no vazio. Então diga comigo, diga milagres, diga providência, começa no desafio. Tenha coragem de desafiar. Elias ficou conhecido por esse episódio, mais que por todos. Por quê? Porque ele teve coragem de desafiar. Agora, não brinque com isso, porque é algo que o mundo espiritual está... Quando você desafia em nome do Senhor, você aciona o mundo espiritual. Os anjos e por sua vez os demônios também. Não, é um negócio que mexe com o mundo espiritual bastante. Agora, por que é que Elias tinha tanta certeza, tanta segurança, que ele podia fazer o desafio? Tinha alguma coisa muito forte por trás dele. E aí a Bíblia diz que ele diz, quem responder por fogo é Deus. Quem responder dos céus é Deus. Eu me lembro na minha conversão, minha mãe, quando meu pai, ela fazia muita oferenda aos pais de santos. Meu pai totalmente perturbado, perdendo fazenda, perdendo patrimônios, perdendo safras, coisas esquisitas acontecendo, né? Maldições mesmo, cortando safras, gafanhotos, perdas, enfim, uma tragédia. Muita legalidade para o maligno. Nossa família adorava todo tipo de Deus. Fazenda do meu pai tinha 7 centros espíritas, macumba para todo lado. Então o diabo deitava e rolava, certo? Claro, não tinha proteção, é ignorância total do nome de Jesus. E a minha mãe, quando começou a converter, ela teve a coragem de fazer um desafio. E eu me lembro até hoje, um desafio simples. Eu cheguei para ela de manhã, de um domingo, e disse: eu estou com tanta vontade de comer um pudim, mãe. Hoje eu não como mais pudim, graças a Deus. Mas pudim foi importante para mim. E era num domingo. E a minha mãe não contou, mas ela estava fazendo um arroz e um chuchu, que era a única coisa que tinha para os 5 filhos dela. Era um domingo de manhã, mas nada. Meu pai tinha pedido tudo. Imagina um cara que tinha 5 caminhonetes na garagem, tinha uma frota de uns 5 caminhões, colhia, né, colheitas fartas, de repente perde tudo. Foi prefeito de uma cidade, caçado pela ditadura militar, mas meu pai tinha um nome, um status. Caí nesse ponto, imagina. E aí minha mãe chorou. E aí ela me contou que ela foi para um quarto, trancou a porta, chorou. E fez um desafio. E disse: Deus, o senhor ouviu o que o meu filho disse? Eu devia ter 14 anos, 15 anos por aí. Ela disse: o senhor ouviu o que o meu filho disse? Se o senhor é Deus, manda esse pudim. Se o senhor é Deus, olha a nossa mesa que está padecendo. Quero dizer para você, meu irmão, que para Deus tanto vale um pudim, quanto vale uma fazenda, quanto vale um negócio, quanto vale um emprego, quanto vale um salário. Para Deus tanto vale um pudim, quanto vale qualquer coisa grande, porque Ele é o Deus das grandes e das pequenas coisas. Para Deus não existe nada grande, tudo é pequeno. Tudo é pequeno, tudo é pequeno. Se você está no meio de uma campanha da providência, não tenha medo de desafiar o poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Minha mãe chorando, passa como que meia hora, 40 minutos. A vizinha de cima, que também tinha o mesmo nome da minha mãe, Dona Albertina, toca a campainha. Eu estava no quarto, toca a campainha e diz: Bertina, Dona Albertina, eu estou tão sem graça, tão constrangida, posso falar com a senhora? Minha mãe falou: pois não, Dona Albertina, o que aconteceu? Ela disse: sabe o que aconteceu? E essa mulher era presbiteriana. Meu marido chegou agora, disse que é para a gente ir para o sítio. Nós vamos ter uma reunião com os filhos no sítio. Eu não sabia. Eu fiz tanta comida, tanta sobremesa, e
eu vou jogar isso tudo fora, porque eu só vou voltar quinta-feira. A senhora fica ofendida se eu trouxer para os meninos algumas coisas? Ah, aliás, tem lá até um pudim grande lá. A minha mãe disse humildemente: não, dona Betina, pode trazer, vai ser bênção para nós. Eu até estava pedindo a Deus, porque a gente hoje está com pouca coisa e tal. Levanta a mão e diga: desafio. Mais forte. Mais forte. Não tenha medo, você que está me ouvindo no Brasil inteiro, você que está me escutando aqui, você que está nos acompanhando na ceia do Senhor hoje. Meu amado, minha amada, Deus é Deus. Quando você dobrar teus joelhos e rolar lágrimas nos seus olhos, não tenha medo de desafiar o poder de Deus. Não tenha medo de desafiar os milagres de Deus, porque Deus ouve e responde o clamor, a intercessão e as lágrimas de todo aquele que busca e que pede na sua maravilhosa presença. Não tenha medo. Não tenha medo. Lá no fundo, muitas pessoas dizem: ah, mas se eu vou fazer um desafio, se Deus não me responder, ah, mas sei lá, ah, mas eu falei com meus amigos de trabalho, ah, mas eu falei com meu marido, e se Deus não responder? Minha irmã, não é a sua palavra, é o nome do Senhor que está empenhado. Era o nome de Deus, não era o nome de Elias apenas. Elias diz assim, lá, agora vamos saltar, cada um faz o seu altar. Os profetas de Baal fazem o altar dele, o Elias faz o altar do Senhor. Vamos chegando lá na frente, vai. Versículo 30, versículo 29. 29, só para fechar, o que aconteceu com o altar dos profetas de Baal. Versículo 29, também sucedeu que passando o meio-dia, profetizaram até a hora de oferecer o sacrifício da tarde, porém, ninguém respondeu, nem atendeu. Diga, aleluia. Não houve voz, diga comigo, não houve voz. Diga, ninguém respondeu. Diga, ninguém atendeu. Versículo 30, Elias então disse ao povo: ajuntai-vos, chegai a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias reparou o altar do Senhor que havia derrubado. Diga comigo, reparou o altar. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Com as pedras edificou o altar ao nome do Senhor, e depois fez um rego em torno do altar, para que podiam caber 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cantos, derramai sobre o holocausto sobre a lenha. Disse mais: fazei a segunda vez. Fizeram. De novo disse: fazei a terceira vez. Fizeram, de maneira que a água corria sobre o altar. Então ele encheu de água também um rego. Sucedeu que, sendo a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, seja manifestado que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus, e que tu fizesses voltar o seu coração a ti. Então caiu fogo do céu do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, prostraram com o rosto em terra, e disseram: o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus. Dê uma salva de palmas, Brasil, bem forte. O Senhor é Deus, e o Senhor é Deus. Estenda a tua mão e diga: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Agora, você vai perguntar para mim: bispo, o que é que precedeu esta resposta? Quantos querem resposta em cima do seu desafio? Levante a mão. Presta atenção, não basta você vai dizer: ah, quem responder é Deus. Cuidado, cuidado. Elias fez algumas coisas muito importantes. Ah, bispo, mas você me deu esperança, agora você está me pondo medo? Não, estou pondo medo não, estou te dando princípios. Elias sabia que Deus responderia. Sabe o que ele fez? Tomou providência para construir
aquilo que traz as respostas de Deus. O que ele fez? 3 coisas, diga, faz assim, ó, 3, mais forte, 1, 2, 3. Primeira coisa que Elias fez, qual foi? Restaurou o altar caído. Olhe para mim, se a sua vida caiu o altar, dificilmente Deus vai te responder. Se você destruiu o altar, se você deixou a sua consagração cair, se você deixou a sua santidade cair, se você deixou, né, o altar da sua vida ser destruído, porque o altar é aquilo que liga o céu com a terra, o altar é o lugar da conexão. Diga comigo, altar, diga, é conexão. Mais forte, altar é conexão. Altar representa sua consagração, seu tempo de oração. Altar representa a sua fidelidade nas campanhas. Altar representa a entrega que você fez, a aliança que você fez com o teu Deus. Isso é altar. Muitas vezes pessoas deixam o altar cair. Muitas vezes pessoas dizem, onde é que está a voz de Deus? Eu já até fiz campanha, fiz até 2 vezes. Fez campanha ficando com o braço cruzado, emburrado lá no canto. Deus não responde, eu estou perdendo meu tempo. Distante, o coração está seco, os olhos não choram há quanto tempo, não é? A alma está vazia, cheia de conflito, sai da igreja, nem lembra mais, gasta horas e horas e horas em coisas indevidas, inconvenientes. O altar caiu. A primeira coisa que Elias fez, restaurou o altar. Quem quer respostas nesses 40 dias, levante a mão, diga, eu vou restaurar o meu altar. Mais forte, eu vou restaurar meu altar. Gasta tempo com Deus, pense na palavra, mergulhe, conecte. Eu preguei sobre o livro perdido, o livro da promessa, o livro da aliança, que se perdeu na casa de Deus. Muitas pessoas dentro da casa de Deus perderam a palavra, derrubaram o altar, são apenas pessoas que estão ali, mas o coração está longe, presente de corpo, mas a alma está voando longe. Então diz, restaura o altar. E esse altar tem uma característica interessante. Diga, 12 tribos de Israel. Mais forte, 12 tribos de Israel. Mais forte, 12 tribos de Israel. Diga, unidade. Jesus diz, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Se não houver unidade, meu irmão, você e seu marido, você e sua esposa, se não houver unidade, você e sua célula, se não houver unidade, provavelmente sua oração não prevalecerá. Quantos querem que a oração prevaleça? Diga aleluia. Então diga, altar que passa pela unidade. Quantos líderes de célula perderam a unidade da sua equipe? Tem competição, tem crítica, tem um olhando para o outro com o olho azedo, tem um olhando para o outro tentando diminuir. Então diga, altar com unidade. Faz assim com a sua mão, diga, um só coração. Diga, uma só alma. Jesus disse, tudo o que pedires, crendo, tudo que vocês concordarem a respeito de qualquer coisa será feito. Então diga, unidade. Não divida, cuidado com você romper, porque quando você rompe, você já quebra o altar automaticamente. Só de o coração estar distante, já quebrou o altar. Tirou uma pedra, quebrou o altar. Diga, 12 tribos, 12 pedras. Cada um tem que dar a sua consagração, cada um tem que dar a sua contribuição da consagração. Elias restaura o altar. Se você tem angústia com seu líder, conversa com ele. Se você tem insatisfação ou está incomodado, abre o coração, conversa na hora certa, da maneira certa. Reparta, na família, com os filhos. Chama teus filhos e diga, filhos, nós precisamos estar juntos para orar, para Deus nos dar respostas. Nós temos que estar juntos para concordar e ganhar nossos milagres dos céus. Então diga, altar. Diga, altar com unidade. 2, o que Elias fez? 2, o que Elias fez? Colocou o sacrifício. Diga, sacrifício. Ele trouxe o sacrifício e pôs em cima do altar. Quando você não tem altar, você vai sacrificar o quê? Aonde você vai pôr? Ele pegou um novilho e partiu e pôs lá. Diga, Deus responde desafios que passam por sacrifício.
Qual o seu sacrifício? Você já fez? Já fez a sua semente? Você já fez seu voto, seu dízimo, a sua oferta? Não é? Dízimo deste mês, dízimo deste ano, parceiro de Deus, aquele voto que você fez aqui nas celebrações, em julho, qual foi o sacrifício? Como é que foi isso feito? Sacrifício é muito importante, estar em cima do altar, querido. O sacrifício é aquilo que é da parte humana, o sacrifício é a parte nossa. Não entre no ano que vem com sacrifícios não em cima do altar. Deus vai te responder agora. E eu gostaria muito que o seu sacrifício estivesse em cima do altar, porque você verá grandes maravilhas do braço e da mão do nosso Deus poderoso. Pode dar uma salva de palmas a Ele? Você verá. Eu sei que o sacrifício não é fácil, mas é necessário. É necessário. Então diga altar, comunidade, diga sacrifício. Terceiro, Elias pega, olha aquilo, olha isso, olha esse princípio. Elias pega aquilo que não tinham, semeiam aquilo que eles não possuíam, que era água. Tudo que aquele país não tinha era água, porque o céu estava fechado sem chuva 3 anos e meio, segundo a palavra de Elias. Se você estudar o capítulo 17, dá para a gente ir lá no 17? No 18 mesmo. Deixa eu pegar o primeiro versículo, depois a gente salta para o 17. No primeiro versículo do capítulo 18, disse assim: depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor no 3º ano, dizendo: vá, apresenta a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Ou seja, por quê? Ora, 3 anos e meio sem chover, todos os rios secos, todas as cisternas sem água. E aí, ele, no capítulo 17, se você quiser, você pode, o versículo 1 do capítulo 17, eu li o 18:1, agora eu quero ler o 17:1. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus